E aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Esta aula é para você, aluno da primeira série do ensino médio. O tema da nossa aula de hoje é globalização e meio ambiente. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aula de geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com a sua aprendizagem. Na aula de hoje você vai saber qual a relação entre globalização e meio ambiente. O que tem a ver uma coisa com a outra? Você vai ter que recapitular um pouquinho o que é globalização, porque o que é meio ambiente todo mundo sabe, né? Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Qual a relação que o aumento da tecnologia no mundo, porque globalização é isto, é o aumento da tecnologia no mundo, ela surge aí depois da Guerra Fria, né? No mundo surgem aí os blocos econômicos, as multinacionais, e a tecnologia tende a se expandir pelo mundo. Mas o que o processo de tecnologia no mundo, esse crescente aumento da tecnologia no mundo, influencia no meio ambiente? Quanto mais a população aumenta, maior a produção de lixo. Quanto mais a população aumenta, maior o consumo por eletroeletrônico, maior a produção de automóvel, maior o consumo também desses bens. Então, tudo isso é retirado da natureza. Tudo isso vem do meio ambiente. É aí que está a questão, a relação entre globalização e meio ambiente, né? Primeiro aí, ó, o consumo e a produção de lixo. Se a população está aumentando, é lógico que vai aumentar o consumo de lixo, vai aumentar a produção de lixo. Você já ouviu falar no termo consumismo? Nós vivemos em um mundo em que a população se tornou consumista. Consumir é quando você utiliza aquilo que não precisa, além da conta. Você compra muito, principalmente eletroeletrônico, você está com um celular que ainda está funcionando, mas surgiu um último lançamento dele. Então você quer comprar esse celular, você quer ter esse celular para você. Então isso faz com que você se torne também um consumista. E esse tipo de consumo vai para onde? Quando não está mais funcionando, o lixo. Então, relação entre consumo finalmente vai para os lixões, e esses lixões a céu aberto, ok? E a questão da água, também semelhante. Quanto maior a população que está crescendo, ela vai consumir mais água. E há uma preocupação sobre essa questão da água. Por quê? É a questão do desperdício de água. É consumo e desperdício e a poluição. Além de ter a poluição, que a água ela vem sendo poluída pelos lixões, aí eu me refiro aí, por exemplo, às águas subterrâneas, né, que ela vem constantemente sendo poluída por os lixões que produzem o chorume. Também nós temos as águas dos rios, que são contaminadas por esgotos que são lançados e lixos também que são lançados, conforme vocês estão vendo aí na imagem. Nós vamos ter também diferentes níveis de poluição, resíduos industriais também que são lançados na água. Então, tudo isso faz com que diminua mais ainda a quantidade de água potável, ou seja, que é a água própria para o consumo humano. Então, a globalização, também as indústrias, gente, elas utilizam grande quantidade de água na produção de seus eletroeletrônicos, de seus produtos. A agricultura, por exemplo, a população cresce, então aumenta também os produtos agrícolas, né? Então, se vai aumentar a produção de alimentos, se você observar o setor que mais utiliza água, é a agricultura. E essa água que é utilizada para regar na agricultura é a água potável, pronta, própria para o consumo. Então, há essa questão toda da preocupação sobre esse consumo, tá bom? Continuando, o problema no consumo eu já citei para vocês, nós temos aí as imagens da questão de desperdício. Quem nunca viu aí, andando pela cidade, vazamento de água, né? Um cano quebrado, a água que deveria chegar a algumas residências, às vezes não consegue chegar. Nesse período agora que nós estamos enfrentando, que é o famoso período da estiagem, onde o nível do rio baixa bastante, vários bairros ficam sem o abastecimento de água. E a gente sabe que os locais onde há o abastecimento ainda há essa questão de canos estourados, ainda há a questão do vazamento de água, o que impede que essa água chegue até o consumidor final. Então há esse problema aí entre o consumo e também utilizar mangueiras para lavar calçadas, lavar o carro, né? Eu ia dizer, espera chover para lavar, mas faz tempo também que não chove, né? Porque é uma ideia boa. Você, quando está chovendo, você ensabou o carro e bota lá na chuva e fica bem limpinho. Eu faço isso, que eu morro de preguiça de lavar carro. Então é uma ideia boa aí na questão do consumo da água, tá bom? E alguns países já vivem nessa guerra da disputa pela água, como acontece em países do Oriente Médio,
onde lá já tem o problema da escassez de água. É só você olhar no contexto geral. Nós moramos no Brasil, onde se encontram as maiores reservas de água doce do mundo, e uma garrafinha de água mineral está caro, não é isso? Imagina nesses países aí, onde ele já tem esse problema da disputa pela água, né? Onde já está tendo esse problema da escassez de água. Então, há uma preocupação também com as futuras gerações sobre esse problema da água, tá bom? E aí o aquecimento global e as mudanças climáticas. Se você utiliza muitos produtos e cada vez mais automóveis são lançados, cada vez mais novas indústrias são abertas aí com esse mundo global, com o aumento da globalização, nós sabemos que isso afeta aí o aquecimento global, que não é um assunto de agora. O aquecimento global, ele é resultado de todo o processo de poluição do ar, que entra junto aí efeito estufa, ilhas de calor, chuvas ácidas, que tudo junto agrava a situação do aquecimento global, que é o aumento da temperatura exagerada. É ruim a gente falar assim, o clima hoje está quente. Na realidade, o clima aqui do Acre é equatorial quente e úmido, né? O que acontece é que as temperaturas estão elevadas. O que muda não é o clima, é a temperatura. E está cada vez ficando mais insuportáveis. Isso tudo é resultado dos impactos ambientais que vem ocorrendo por conta das nossas ações nesse meio ambiente, né? Na globalização aí, tá bom? Aí vem o efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural, é para ser um fenômeno natural. Ele serve para quê? Para manter a temperatura normal do planeta. Não é para ficar muito quente e nem é para ficar muito frio. Mas o que impede que o efeito estufa funcione normalmente? O que impede que ele funcione normalmente são os gases lançados na atmosfera, CFC e CO2, que vêm da queima de combustíveis fósseis dos automóveis, como também das indústrias e as queimadas também praticadas. Nessa época do ano que não está quase chovendo, tem muitas queimadas. Então, isso agrava também a situação do efeito estufa, ok? Aí nós temos como consequências dele, nós vamos ter aí o derretimento das calotas polares, a elevação das temperaturas na Terra, doenças respiratórias. Nesse período agora, que está tendo muitas queimadas, é comum problemas de doenças como asma, né? Nas pessoas, por conta das queimadas. O tempo está seco, os olhos lacrimejando, então são sérios problemas que vêm oriundo aí dessas aumento aí da temperatura e, consequentemente, das queimadas também, que tem ao nosso redor. Para pensar nessa questão, tentando solucionar, nós temos as conferências mundiais sobre o meio ambiente. Você já ouviu falar da Rio+10, a Eco 92, a Rio+20. O que ocorre nessas conferências sobre o meio ambiente? Essas conferências sobre o meio ambiente, eles discutem temas voltados de como reduzir, por exemplo, os gases responsáveis pelo efeito estufa. É o que mais se discute nessas conferências sobre o meio ambiente. Como fazer para minimizar essa situação, diminuir esses impactos causados pelos gases responsáveis pelo efeito estufa. Aí eles traçam medidas, metas a serem alcançadas, como a que aconteceu aí no Rio 92 e a Eco 92, como também na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que eu citei para vocês, e Desenvolvimento Sustentável, que é a Rio+10. Durante essas conferências, eles trataram, por exemplo, a Agenda 21, a Carta da Terra, onde eles discutem ações, o que pode ser feito. Mas a gente sabe que muitas dessas ações não saem do papel. Eles falam sobre ideias, sobre reflorestamento, sobre diminuir o uso de tal automóvel, mas os automóveis que não emitem tanto gases poluentes são mais caros também, nem todo mundo consegue, né? Aí querem criar ideias de não utilizar automóveis velhos, mas o pobre não pode comprar um novo, né? Tira os ônibus velhos de circulação, que já resolve nossa vida, né? Porque os ônibus, eles emitem muitos gases. E a maioria são bem velhos, aí os coletivos, né? Então pode resolver dessa forma a situação, tá bom? Aí já ouviu falar na Conferência de Quioto? É chamado de Protocolo de Quioto, que é chamado disto porque foi assinado na cidade de Quioto, no Japão. O que acontecia com esse documento? Os países que assinassem esses documentos se comprometiam a reduzir as emissões de gases que provocam o aumento do aquecimento global, ou seja, os gases que provocam o efeito estufa. Aí todo ano a gente sabe que é a mesma coisa. Eles criaram um lance aí do mercado de carbono, o país que não ultrapassa a cota, ele pode vender o direito de poluir para o outro e acaba que todo mundo continua poluindo. E tem países que sequer decidiram assinar o protocolo, tá bom?
protocolo de Kyoto eu já citei, eu só trouxe aí essa imagem para vocês olharem, né? A questão dos países que assinaram, os que não assinaram, os que estão ainda em dúvidas se querem ou não assinar. Nós vamos avançar mais um pouco, tá bom? E as conferências das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, eu citei para vocês lá, os países se comprometeram a reduzir as emissões de gases de efeito estufa e eles buscaram também energia limpa, que seriam as fontes alternativas de energia, solar, a eólica, tá bom? Que vem como exemplo aí de fontes alternativas de energia. Vamos praticar? Que tal saber se você entendeu o que foi transmitido na aula de hoje? Vamos para a primeira questão. Há uma grande discussão atualmente em voga para que a sociedade e os governos se conscientizem e diminuam a emissão dos gases do efeito estufa. Entre as práticas a seguir mencionadas, assinale aquela que pode ser considerada totalmente limpa no sentido de não emitir poluentes na atmosfera. Vamos ver o que não emite poluentes aí. Letra A, produção de energia em hidroelétricas. Letra B, utilização de fertilizantes na agricultura. Letra C, construção de aterros sanitários. Letra D, atuação de usinas nucleares de energia. Letra E, utilização de inseticidas na lavoura. Dá uma olhada que nós vamos para a resposta. Acredito que você vai acertar. Parabéns aí para quem marcou a letra D, né? A atuação de usinas nucleares de energia, que aí seria a fonte de energia limpa, conforme eu citei lá atrás, que não agride ao meio ambiente. Parabéns para você que acertou. Vamos para a segunda questão. A questão coloca em debate pela SAGE. Olha só, você tem uma SAGEzinha aí do lado, né? O cara fala aí para o outro, é a construção civil. E o outro responde, é a destruição civil. Então vamos ver o que essa SAGE aí está querendo dizer. Letra A, o desenvolvimento que não pode ser alcançado com a presença de áreas verdes. Letra B, a falta de materiais de produção individual para as pessoas próximas às caçambas. Letra C, o caráter efêmero das construções civis que um dia serão destruídas. Letra D, a situação precária dos trabalhadores ligada a transporte de cargas no Brasil. Letra E, o descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados. Analisa mais um pouquinho, está bem claro, né, gente? Pelo desenho e pelas alternativas. Vamos lá para a resposta? Claro que você marcou aí a letra E, né? O descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais que eles podem trazer. E é isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Quer aprofundar seus conhecimentos? Quer ter esse conteúdo? Entra na plataforma Eduque. Você vai encontrar essa aula de hoje e outras questões para você estar praticando, aumentando assim o seu conhecimento. Obrigada a você que mais uma vez assistiu a minha aula até o final. Espero encontrá-los em outras aulas, se Deus assim permitir. Um forte abraço a todos e tchau, tchau, gente.